Bom dia, boa tarde. Eu sou Ana Maria, professora de português do oitavo ano, e hoje vamos continuar a correção da nossa apostila. Vamos fazer da página 9 à página 11. Vamos estudar crônicas. No século XX, o historiador francês Pierre Nora afirmou que vivemos em um mundo acelerado. Os jovens, atualmente, estão inseridos nesse mundo veloz e têm um grande desafio: pensar sobre as informações que recebem, refletindo sobre as suas verdades. Leia um trechinho da crônica escrita por Carlos Drummond de Andrade e perceba que nem sempre foi assim. O mistério das palavras. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Carlos Drummond de Andrade, para gostar de ler crônicas. Conversando sobre o texto. No trecho em destaque, aí por volta de 1910, não havia rádio nem televisão. Está expressa uma opinião ou um fato? Fato, que é perfeitamente comprovável, né? A gente pode comprovar esse fato. Pesquisando, a gente pode verificar se o Carlos Drummond está falando verdade ou não, mas provavelmente é verdade, é fato, não é opinião. Número 2. Como chegavam as notícias do mundo onde o narrador morava? Chegavam pelo jornal. 3. A expressão chovia a potes foi usada para indicar o exagero ou fazer uma reclamação? Exagero. Atualmente, assim como as notícias, os anúncios também nos chegam a todo momento e suas mensagens devem ser analisadas com bastante cuidado. Os anúncios publicitários costumam utilizar como estratégia o slogan para facilitar a compreensão e a memorização. Um bom slogan é a chave para desenvolver uma marca e colocá-la no coração e na mente das pessoas. Uma frase curta que gruda na cabeça é o sonho de todo publicitário. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas os anúncios podem confundir você. Tenha atenção à mensagem que está sendo transmitida. Os anúncios costumam combinar a linguagem verbal e a não verbal. Dependendo do produto e do público-alvo, a linguagem será mais formal ou informal. Se a propaganda é voltada para a criança, vai ser informal, a linguagem vai ser informal. Se o produto é indicado para adultos, a linguagem será mais formal. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que eu peguei o tempo que tinha propaganda de cigarro na televisão, no rádio, nos jornais. E o cigarro era associado a uma coisa saudável, pessoas saudáveis, bonitas, homens viris, em cima de cavalos, anunciando cigarro Marlboro, e com muitas mulheres, mulheres bonitas fumando também. E o Brasil era um país que fumava muito. Graças à medicina, à ciência, a gente conseguiu diminuir, frear o número de fumantes, parando com a propaganda. A propaganda, vocês podem observar que não tem mais propaganda de cigarro. E nas embalagens tem sempre uma foto de uma desgraça que acontece com fumantes ao longo da vida, né? Estraga a boca, da impotência sexual, má formação de feto, aborto espontâneo. Então, todos esses problemas são devido aos elementos que tem dentro do cigarro. Então, o cigarro é uma coisa ruim e a propaganda fazia parecer uma coisa boa,
Por isso, o cuidado com as propagandas, com os slogans, tá bom? Anúncio publicitário. É um gênero textual que vem de uma ideia, a marca de um produto ou o nome de uma empresa. Divulgar ao público uma mensagem requer cuidado com a linguagem. Hoje em dia, encontramos anúncios por toda parte, até na internet. Repare no anúncio abaixo. Ela utiliza a linguagem visual com apoio de texto, a linguagem objetiva e sintética. Havaianas, todo mundo usa. Conversando sobre o texto. O texto ao lado é um anúncio. Ele mostra as características do produto anunciado? Sim, ele mostra o chinelo que está sendo anunciado. 2. Slogan. É uma frase resumida, marcante. Transcreva o slogan do anúncio ao lado. Todo mundo usa. 3. A quem se dirige esse anúncio publicitário? A todo mundo, porque eles são não só do Brasil, né? Tem Havaiana no mundo inteiro, então todo mundo usa, então se dirige a todo mundo. 4. Qual é a finalidade do anúncio publicitário? Vender um produto, vender uma ideia, vender uma marca, vender. O texto ao lado é uma pintura da paulistana Tarsila do Amaral, em 1928. Abaporu é uma importante obra de arte brasileira. Tarsila deu a tela de presente a seu marido, o poeta Oswald de Andrade. Na época de Tarsila, não havia muitas mulheres nas artes. Você lembra? Intertextualidade. Vamos relembrar o que é intertextualidade? Quando uma leitura nos faz lembrar de um outro texto de forma explícita ou implícita. Dizemos que há diálogos entre textos ou intertextualidade. Agora leia uma crônica escrita, não por um carioca, mas ambientada em nossa cidade maravilhosa. A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim, acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado, senhor, tão sinceros, tão veementes, como se ele tivesse feito um presente de rei. Rubem Braga, para gostar de ler crônicas. Conversando sobre o texto. 1. Em outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. A palavra destacada dá a ideia de oposição ou adição de ideias? Da ideia de oposição. Ele estava em São Paulo e resolveu voltar. Voltou aqui à noite, para o Rio. 2. Que fato gerou a história? A volta dele, né? Ele voltar à noite, voltar, pegar um tempo nublado. Quem é o narrador? É o personagem, é essa pessoa que vem de São Paulo para o Rio. 3. As palavras lá e aqui destacadas no trecho, tanto lá como aqui, referem-se a que lugares? São Paulo e Rio. 4. A quem se refere o termo em destaque no trecho? Ele me disse o chofer. 5. No desfecho, a maneira como o chofer disse boa noite e muito obrigado ao senhor demonstra que ele ficou preocupado ou agradecido? Agradecido. Agora é com você.
Produza uma pequena crônica com personagens que vivem em seu bairro. Defina quando e onde acontece o fato que vai narrar. Crie diálogos se desejar, mas preste atenção à pontuação. Seu texto precisa ser curto e lembre-se de que o tema será escolhido por você. O narrador deve ser em primeira pessoa, como na crônica A Outra Noite. E lembre-se de criar um desfecho surpreendente. Utilize seu caderno escolar para fazer a primeira versão e a revisão de sua crônica. Após a etapa da revisão, reescreva até chegar à forma que considere ideal. Capriche. Gente, como a gente está no online, está difícil de enviar trabalhos e receber trabalhos. Se vocês tiverem dificuldade em enviar, façam a crônica, façam o melhor possível. Não é um texto longo, como vocês viram, é um texto curto. Vocês podem contar alguma coisa que tenha acontecido, mas tem que ter acontecido com vocês, para vocês serem os personagens narradores, como o narrador deve ser em primeira pessoa, quer dizer, você vai contar a história, algo que aconteceu com você, tá bom? Pode ser uma noite, pode ser de dia, de manhã, uma coisa pequena que tenha acontecido com você, que você acha interessante contar. Pode envolver você e outra pessoa, algum mico que você pagou, qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada, boa sorte, e vamos fazer uma crônica bem legal.